Olá, amigos que nos acompanham aqui no YouTube da Seichonoye do Brasil. Em especial, vocês que acompanham todas as quartas-feiras, sempre às 20 horas, o estudo da coleção A Verdade da Vida com o preletor da sede internacional, Heitor Miyazaki. Estamos entrando no período de recesso e, como tradicionalmente acontece, o preletor Heitor Miyazaki ele irá continuar com a parte 1, a parte de perguntas e respostas. Então, você pode continuar a enviar as suas perguntas para o e-mail estudoaverdadedavida@sni.org.br. estudoaverdadedavida@sni.org.br. Na parte 2, como tradicionalmente também fazemos, nós iremos veicular o nosso podcast da Seichonoye do Brasil, o SNI Cast. São conteúdos especiais para que você possa conhecer e ouvir aqui no nosso canal do YouTube. Em breve, nós retornaremos então com o estudo ordinário, o estudo tradicional da coleção A Verdade da Vida com o preletor da sede internacional, Heitor Miyazaki. Até lá! Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. Olá, muito obrigado. Creio que não falei na semana passada as felicitações para Feliz Ano Novo. Então, estou lhe falando, desejando feliz 2025. Muito obrigado. Então, vamos para a aula 650 pelo YouTube 277. Primeira pergunta: masculino, 56 anos, solteiro. Como curar deficiente auditivo bilateral de nascença hereditário? Iniciei meus estudos da Seichonoye recentemente. Bom, não é bem hereditário. Às vezes a palavra hereditário até nos leva a dizer que Deus fez as coisas erradas e está fazendo com que isso vá de filho para pai, de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Deus não criou hereditariedade. Isso é hereditariedade que eles falam, muitas vezes é um karma que acontece na família. Mas, geralmente, casos assim, é porque a mãe viveu momentos difíceis, conturbados na gravidez ou momentos antes da gravidez. Isso repercutiu, isso fez com que a criança que estava no bebê, no ventre dela, captasse tudo isso. Em 1993, eu estava de férias na empresa e orientei um seminário em Santo André. 83, 84, eu não lembro bem exatamente em que ano que foi. Foi mais ou menos nessa época. Eu não sabia que ali estavam presentes 2 pessoas com problemas auditivos. E em determinado momento, discorrendo a palestra, eu falei o seguinte: feche os olhos. Feche os olhos e sintam, eu vou falar 2 palavras, eu quero que vocês sintam, para verificar como é que está no seu inconsciente com relação a uma pessoa. Aí eu falei papai, e agora outra palavra é mamãe. Quando eu disse papai, o que é que vocês sentiram? Sentiram uma saudade, uma vontade de abraçar papai, abraçar mamãe? Se sentiram isso porque vocês perdoaram realmente papai e mamãe. Mas se vê uma imagem um tanto frio, distante, triste do papai e da mamãe, é porque ainda não perdoaram. E nesse momento estavam presentes 2 pessoas, e uma delas era a mãe de uma preletora, e ela escutou um barulho no ouvido, pof!
ela não estava ouvindo bem de um ouvido. E quando eu falei aquilo, ela deu como se fosse uma bexiga, uma bombinha pequena estourando dentro do ouvido. E aí ela começou a sentir o som alto. E a outra pessoa, uma outra senhora, também começou a ouvir bem melhor do problema que ela tinha na audição. Então, sejam sinceros consigo próprio. Quando eu falei papai, qual a imagem que vê na sua mente? Uma imagem de uma pessoa maravilhosa, dócil, alegre, feliz. E o que é que vocês sentiram? Saudade, vontade de abraçá-lo? Então, se isso aconteceu, é porque vocês já perdoaram realmente. Então, se não veio essa imagem, veio uma imagem triste, distante, fria, é porque está frio ainda o sentimento com relação a papai ou mamãe, decorrente da falta de perdão, falta de gratidão. Então, o que deve fazer? Agradecer, 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 e oração do perdão, 40, 50 vezes por dia. Então, lembrando outro fato que aconteceu na Academia de Santa Tecla, no seminário espanhol, foi quando falei para uma mulher de 40 anos, mais ou menos, da Venezuela, que estava participando. Ela disse que nasceu cega da vista direita e nunca enxergou nada com a vista direita. E o médico fez todos os exames e ela já estava com 40 anos. Aí eu falei para ela, antes ela tinha conversado com o pretor Miguel Dávila, era um seminário espanhol, mas estava no momento da oferta de trabalho. Então, no momento do intervalo, que o pessoal estava tomando café e estava aproveitando fazer perguntas para os orientadores. Então, falei para o Miguel, passa o microfone, que eu vou falar para ela. A verdade liberta. Aí eu falei, você sabe por que você nasceu cega da vista direita? Porque a sua mãe te rejeitou. Ela não queria gravidez. Você falou agora mesmo para o pretor Miguel que sua mãe já tinha 7 filhos, uma coisa assim. Então você é a 8ª filha. Quando ela ficou grávida pela 8ª vez, ela não queria. E você ficou 9 meses insatisfeita, aborrecida com a sua mãe, porque ela não queria a sua gravidez, não queria que você viesse. Mas na realidade, não é que você não queria que você viesse. Ela não queria ficar novamente grávida e ter todo o processo de cuidar do bebê, já tendo 7 filhos. Então, aí eu falei para ela voltar mentalmente para a infância, quando ela estava na barriga da mamãe, e perdoar a mãe e agradecer. E falei, pense que está no primeiro dia e faça a oração do perdão 40 vezes, 50 vezes, 100 vezes, 200 vezes. E você, quando perdoar, você vai ficar curada. Aí ela falou, mas o médico falou que não tem cura. E mesmo fazendo transplante de córnea. Então eu disse o seguinte, o médico vê o físico, mas quem fez esse físico não foi o médico, foi você. Você era um óvulo, o seu corpo era um óvulo fecundado, que foi se multiplicando para 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, e até chegar ao que está hoje, 75 trilhões de células. Mas quem desenvolveu tudo isso foi você. Igual o bicho da seda, que vai construindo o próprio casulo, a mesma coisa. Então, nessa hora ela ficou curada, e para provar que ela ficou curada, e ela foi com o olho esquerdo fechado, o olho que funcionava, e foi com o olho direito aberto, aquele olho que nunca havia visto nada, nunca havia enxergado nada, pela primeira vez estava enxergando. Então ela foi dali do campo até o alojamento dela com o olho direito aberto, provando que estava curada. Então, por isso que quem está nessa situação significa que seja sempre a mãe, né? Seja sempre a mãe que rejeitou. Não, pode ser a rejeição do pai também. Por isso que é importante verificar como é que foi o período antes da gravidez ou momentos antes da gravidez. Como a causa foi a rejeição, a pessoa perdoa aquele que rejeitou e ficará curada. Mas não é perdão de praticar 1, 2 vezes a oração do perdão por dia. Não é perdoar pensando, eu já sei, já perdoei. Esse tipo de perdão não é suficiente. O perdão mesmo tem que ir às camadas mais profundas. Por isso que Cristo disse 70 vezes 7. 70 vezes 7. 70 vezes 7 não é para multiplicar 490, não. 7 vezes 7, 49 e 490. Não é 490.
Esse 7 é o 7 igual da semana. Termina 7 dias, começa outra, termina 7 dias, começa outra, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, sábado-feira, aí começa novamente uma nova semana. Então é constantemente, constantemente, constantemente. Sempre, sempre. Ou seja, em outras palavras, aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz ou muito mais, é compreender que é filho de Deus, que é a vida perfeita de Deus. E quando Cristo disse, perdoe 70 vezes 7, e em outro momento ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Essa justiça é manifestar o amor de Deus nela, no coração dela. Quando eu manifestar esse amor de Deus no coração dela, aí sim a verdade liberta de todo o problema. Pergunta número 2, 63 anos, divorciada. Tenho 2 filhos, sou divorciada há 21 anos e há 19 anos tenho um novo companheiro. Sinto muita coceira nas costas, mas o médico não consegue descobrir a causa. O que devo fazer? Como está o seu relacionamento com o atual companheiro? Você é totalmente feliz? Ou pensa que é feliz, mas há alguma coisa do passado que não foi muito bem resolvido, que não te deixa feliz? O que você sente quando pensa no primeiro marido? Por que se divorciou? De quem foi a iniciativa do divórcio? Alguma vez você pensou, se eu tivesse conhecido a Seichonoye na época, não teria me divorciado? Você pensou nisso? Se pensou nisso, é porque ainda alguma coisa que te deixou do primeiro divórcio, ok? Então é isso que tem que entender. Ainda ficou algum ressentimento com relação ao primeiro marido. Esse detalhe aqui que eu falei da solução não foi bem resolvida. Se chegou a pensar nisso é porque o divórcio não foi a solução correta. Talvez ele precisasse de sua ajuda para algumas coisas. E você foi impaciente. Quando esse tipo de pensamento incomoda, começa a manifestar coceira. Sarna para se coçar. Ou seja, o cão fica cavucando a terra à procura do eventual osso. Então, ele não tem motivo para ficar cavocando um lugar que ninguém colocou lá na terra alguma coisa, algum osso, alguma coisa. Mas ele, por instinto, vai cavocando, quem sabe encontra um osso. Né? Esse é o desenho que mostra, muitas vezes, do cachorro cavocando a terra por causa disso. Se você viver com preocupação, sentimento de culpa, ansiedade, então vai ter sarna para se coçar. Se viver dessa forma, você vai jogar para o corpo aquilo que está na sua mente, ou seja, é psicossomático. Vem da palavra psicossomática, é a palavra grega. Mente. Soma é corpo, em grego. E psicossomático é que você tem na mente e você joga para o corpo. Então você joga a emoção que você sente, joga para o corpo. Então começa a manifestar, por exemplo, se emociona porque tomou um susto. Você sente um calor no rosto. Então se começa, ou o batimento cardíaco aumenta por causa da emoção que você teve. Então assim é que você joga para o corpo todas as emoções. O divórcio não causou um pequeno sentimento de culpa? Se sim, faça oração de perdão para o primeiro marido e ore para ele. Faça oração de perdão 30 vezes por dia e agradeça 1 hora por dia. Muito obrigado, muito obrigado. E até leia a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade para a felicidade dele. Pergunta número 3. Feminino, 48 anos, solteira. Como ajudar uma amiga de 43 anos que enfrenta problemas de relacionamento com o marido e problemas sérios de saúde e questões financeiras? Bom, o problema financeiro e saúde é consequência do mau relacionamento. A princípio, ela deve ler Lições para o Cotidiano. Olha, há muitos casos que eu citei várias vezes, até pessoas que não conseguiram emprego porque não havia perdoado a pessoa com quem trabalhou, lembra? Então significa o quê? Do passado ela está no presente, mas trouxe ainda do passado um sentimento de incômodo por não ter se harmonizado com determinada pessoa. Isso gera problema financeiro atualmente. E da mesma forma, muitas famílias que vivem problema financeiro não estão em harmonia. E também não estão vivificando os antepassados.
São dois fatores importantíssimos. Então, fala para ela, praticar 40 vezes por dia a oração do perdão, ler lições para o cotidiano, praticar 40 vezes por dia a oração do perdão e agradecer ao marido pelo menos 20 dias com 1 quilo de feijão sobre a mesa, passar grão por grão, grão por grão, passando grão por grão, agradecer ao marido. Muito obrigado. Depois, faça 1 hora por dia. Depois que passar 20 dias praticando feijão, depois fica agradecendo 1 hora por dia. Ler o Melhor e Seu Destino, orando para os antepassados, é o segundo livro que ela tem que ler. E ler a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, para os antepassados dela e os antepassados do marido. Aí as coisas vão começar a melhorar. Pergunta número 4. Feminino, 57 anos, casada. Não sei quem é o meu pai. Como fazer para orar para os antepassados? Oro em meu quarto, sentada na minha cama. Coloco um copo d'água na mesa da cabeceira. Está certo? Minha mãe fez diversos abortos, é narcisista e me odeia. Já perdoei por tudo, mas sempre que me aproximo, ela faz muito mal e me afasto. Meu marido também é assim. Eu perdoo, mas logo ele começa a me tratar mal de novo. Não quero mais ficar casada com ele. Fico muito nervoso e alcoólatra. Já cansei de sofrer. Tenho um filho especial e meu filho não tem paciência com ele. Fico muito sobrecarregada e ainda com a minha mãe e meu marido atormentando a minha vida. Às vezes tenho vontade de sumir. Não guardo raiva do meu coração, mas não quero ficar perto de pessoas que me fazem mal e me agridem o tempo todo. Bom, aqui eu até deixei grifado aqui. Minha mãe fez diversos abortos, é narcisista e me odeia. Já perdoei por tudo, mas sempre me aproximo, ela me faz mal e então me afasto. Bom, aparentemente você é a vítima. Mas, mentalmente, como ela fala algumas coisas, te agride, você mentalmente está fazendo o mesmo, criticando sua mãe, insatisfeita, reclamando dela. Todo momento você está fazendo isso. Não está falando em palavra, mas em pensamento, que é a mesma coisa. Cristo disse, se você olhar para uma mulher cobiçando, você já cometeu adultério em seu coração. O pensamento, o karma, nós queremos pelo falar, pelo pensar e pela ação. Pelo falar, pelo pensar e pela ação. Okay? Então, pensando, já está construindo o karma. Porque você está gravando o subconsciente. Está gravando esse sentimento que você está guardando. Sentimento bom ou não, mas está guardando. Então, esse é o detalhe que você precisa corrigir. Fortaleza, 1978. Tirei férias e fui para lá, mais outros 3 estados. Então, minha mulher disse o seguinte: eu estava infeliz com meu marido. Meu marido só vivia no bar e me maltratava também. Aí veio um professor, pela primeira vez aqui no Ceará, e eu falei com ele, ele falou, faça oração do perdão para o seu marido. Eu fiz 4, 5 por dia e não resolveu o problema. E o senhor era o segundo professor que viria de São Paulo. Então, eu pensei, com certeza, o pretor vai falar para fazer a oração do perdão. Então, eu me tranquei no quarto e fiz 500 por dia para o meu marido. Aí meu marido mudou totalmente. Deixou de frequentar o bar, começou a ser atencioso, carinhoso. É outra pessoa. Não era o meu marido que tinha que mudar, eu que tinha que mudar, ela disse. Eu que tinha que mudar. Então, havia realmente um sentimento de culpa, de algum momento passado, alguma encarnação anterior. E, através dessa constante oração do perdão, o marido captou e passou a ser dócil, porque ela já não estava mais emitindo aquela vibração de crítica, agressão mental. Então ela estava mandando que vibração de amor, paz, eu te perdoo, você me perdoou, eu e você somos um só perante Deus, eu te agradeço, você me agradece, obrigado. E o marido começou a captar vibrações totalmente opostas daquela anterior. E aí que ele se tornou dócil. E por que antes ele vivia no bar? Fuga. Ele queria ficar longe da esposa, porque constantemente ela vivia de cara feia, resmungando, criticando, então ele ficava longe dela. Igual certos maridos que fazem hora essa, mas não porque tem muito trabalho, porque quer ficar longe da esposa. Inconscientemente é isso que acontece. Então, você diz que perdoou, mas não perdoou de verdade.
quando perdoa, a pessoa ama essa pessoa, ama essa pessoa. Ela não passa a querer agredir mentalmente, não passa a resmungar dela, não passa a ver defeito na outra pessoa. Ela ama de verdade. E é isso que tem que acontecer. Então, se você praticou quantas orações de perdão por dia? Você falou que já fez oração de perdão para ela. Quantas vezes por dia você fez? 70, 30, 10, 5, 2, uma? Ainda mês passado, duas pessoas falaram, eu já fiz a oração do perdão, mas quantas que você fez por dia? Eu fiz uma. E eu falei, então está faltando 69. Porque Cristo falou perdoar 70 vezes 7. Falta 69. Então, se você praticar uma só, não vai resolver o problema. Porque a oração do perdão não está no raciocínio, não está no cérebro, está no seu inconsciente, está no seu sentimento. Então, se você não perdoar, não vai resolver o problema. Tem que perdoar para valer mesmo, do coração, do fundo do coração, até sentir gratidão, sentir que ama a pessoa. Olha, leia o livro Iluminando Seu Caminho. Ali tem um relato da pretora Mabel. E ela estava com câncer na tireoide. Então, quando eu falei para ela, você engoliu sapo. Sapo é alguém te falou alguma coisa atravessada e você não falou na hora, não retrucou porque você não sabia do que se tratava e você teve que engolir sapo. Mas aquela mágoa ficou no seu... Parou aqui, por isso que afetou. Então eu falei, faça 40 orações de perdão por dia. Faça agradecimento de 1 hora. Ela não fez aquilo que eu falei. Eu falei 40, ela fez 100, 120 por ação de perdão por dia. Agradeceu 1 hora, ela ficou 3 horas, 4 horas agradecendo. E ainda acrescentou mais uma coisa. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quando ela lembrou do fato e da pessoa, ela sentiu uma raiva. Mas de tanto praticar a oração do perdão, foi limpando, ela passou a amar essa pessoa. Aí não sentia mais nada na garganta. Voltou para a médica que havia consultado e a médica fez o segundo exame. Ela me mostrou os dois. Primeiro exame, existência do câncer na tireoide. O segundo, inexistência do câncer. Sumiu. A mente cria e a mente cura. A mente cria e a mente cura. Então, basta praticar, certo? Então, experimente fazer isso também para o seu esposo. 40 vezes por dia. Para o seu esposo, ok? E você vai ver, e também leia o livro. Se você tiver o CD Poder da Oração, que já não está mais sendo editado, então leia o livro Oração tem Força, Oração tem Poder, o primeiro capítulo. Leia 10 vezes o primeiro capítulo e pratique o que está escrito no primeiro capítulo. Seu marido vai parar de beber no 4º dia. Se praticar 5.000 vezes por dia, ver o seu marido como filho de Deus e não como viciado, não como grosseiro, mas como filho de Deus, amável e harmonioso. É filho de Deus. Esse filho de Deus existe dentro dele. Mas o falso eu, o eu revoltado, o eu um pouco rebelde, um pouco agitado, nervoso, é que faz, encobre essa parte e manifesta aquilo que não é. Ou seja, o falso eu começa a falar. Ele é grosseiro, então, mas porque você acredita que ele é grosseiro, acredita que ele é assim, que ele é aquilo? Porque você ainda não perdoou sua mãe. Quando você perdoar o seu pai, quando você perdoar sua mãe, o seu marido também vai mudar. Seu marido também vai mudar. Porque aí você já perdoou. Perdoar as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Quando você perdoar, você vai se sentir perdoada. Aí o outro lado também vai corresponder da mesma forma. Conheço uma paraguaia que ela carregava 1 quilo de feijão. Ela tinha feito 3 ou 4 cirurgias, já tinha tirado o ovário, o útero e mais dois outros órgãos. E uma coisa muito triste, difícil de imaginar que aconteceu com ela. Ela, quando deu à luz a primeira filha, e no mesmo dia, quando estava no hospital, o marido sumiu com a filha. E depois antes, quando ela nasceu, o pai sumiu também da vida dela. O pai sumiu quando casou, o marido que sumiu. Então havia um karma muito forte na vida dela. Aí ela foi desolada, muito triste, foi para os Estados Unidos. E ela começou a trabalhar lá, nos Estados Unidos. Foi quando soube do caso. E aí ela comentou esse fato que aconteceu com ela. Eu falei, olha, isso de você procurar tirar 3, 4 órgãos do corpo, isso Karl Menninger fala, isso é suicídio parcial. Você precisa perdoar. Não tem outro caminho senão perdoar, como Cristo ensinou. Perdoe seu pai, perdoe seu marido. Aí ela começou a perdoar, a fazer ação do perdão.
E de repente, quando ela estava na internet, ela era paraguaia, então entrou em contato com o grupo das pessoas que falavam espanhol e perguntou de onde vino, de onde é, que nacionalidade você é? Do outro lado, a pessoa respondeu, eu sou de Paraguai. Ah, você é de Paraguai? Que bueno. Que cidade que é? E por que está... E por que você está na internet? Ah, minha abuela me trajo, minha avó me trouxe para naquele tempo que tinha aquelas lojas que você entrava que tinha internet e alugava por uma hora o computador e a internet. É Lan House. Então minha avó me trouxe para a Lan House. Então na hora que ela estava na internet e do outro lado era a própria filha que estava conectada com ela. Como se chama? Tá, e sua mamãe chama tá. Sim, você é minha filha. Aí ela começou a chorar. Você é minha filha. Você é minha filha. Eu te encontrei. Eu te encontrei. Aí choraram dois lados. Foi aqui depois ela pegou o endereço, foi lá fazer uma visita para a filha, abraçar a filha que já estava grande, que ela sumiu quando era bebê, era recém-nascida, com o marido tirou, sumiu de casa. E então ela reencontrou depois de 18 anos, 16 a 18 anos. Então, quando ama, quando perdoa mesmo de coração, e ela carregava 1 quilo de feijão, todo lugar que ela ia, ela não dormia enquanto não fizesse a prática do muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Por isso que ela carregava 1 quilo de feijão. Quando ia na casa de umas amigas, ia posar na casa lá, falava, eu preciso fazer minha tarefa. E pegava 1 quilo de feijão e começava a praticar. Religiosamente ela praticou 1 quilo de feijão, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E o resultado vem, né? O resultado vem. Então, ela sofreu 3, 4 cirurgias por causa disso. Pergunta número 5. Feminino, 51 anos. Tenho um filho e moro com a minha mãe. Eu moro com a minha mãe. Tenho uma micose na unha do dedão há anos e não consigo curar. Já utilizei todos os remédios possíveis. Gostaria de saber o porquê e como posso curar. Bom, primeiro detalhe. Você não mencionou seu estado civil. Esses 3 dados, sexo, estado civil e a idade, são fundamentais. Principalmente agora no seu caso, o seu estado civil será muito mais importante para poder dar uma resposta mais direta. Esse relacionamento do dedão, do polegar, do dedão do pé, está relacionado ao marido, ao cônjuge. Como é do relacionamento e como é o relacionamento seu com o pai do seu filho? Vocês vivem juntos? Guarda a mágoa dele? Com certeza guarda, com certeza guarda. Então leia lições para o cotidiano e faça agradecimento de 1 hora por dia e pratique também oração do perdão para ele 30, 40 vezes por dia. Durante um mês, 30, 40 vezes por dia, oração do perdão. E agradecimento de 1 hora. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Ok? Pergunta número 6. Feminino, 61 anos, viúva. Estou emagrecendo nos últimos anos. Faço exames de sangue, de imagem e está tudo bem. Exame relativo ao fígado deu um pouco alterado, mas o médico disse que não é nada. Perdi minha mãe com 2 anos e fui criada pelos meus avós, mas sempre tive contato com meu pai e meus irmãos. Qual é a orientação? Bom, você perdeu a mãe quando tinha 2 anos, então já houve um sentimento de carência. A ausência da sua mãe te fez sofrer muito. E também outro detalhe, você 61 anos viúva porque ficou viúva muito cedo. É outra carência também. Então pode ser que, no caso assim, algum alimento, eu lembro de que eu tinha um colega que tomava determinada pastilha por recomendação do médico. Mas essa pastilha não era remédio, não era medicina, era um produto natural. Aí o médico viu que ele estava perdendo peso e falou, para de tomar essa pastilha que você está emagrecendo muito. E o próprio médico tinha recomendado. Então, na verdade, ele estava perdendo peso por causa dessa pastilha que estava tomando.
Então, converse sobre esse detalhe com seu médico, ou procure outro médico para verificar por que está perdendo peso. Pode ser que alguma alimentação que você tem, que você acostumou, mas que faz perder o peso, que tem alimento que faz engordar. Por exemplo, arroz, por exemplo, a pessoa com muito arroz, ela tem facilidade para engordar. Porque o arroz torna-se carboidrato, transforma-se em sangue e isso faz com que ela engorde. Então, verifique que alimentação que você tem o hábito de comer e converse com o seu médico. Pelo visto, você ficou viúva muito nova. Talvez a ausência do seu esposo esteja causando um vazio. Faça a oração 21 dias para o seu esposo, mas não é somente a ler a sutra, mas também faça agradecimento. Agradecimento e pede perdão por algumas falhas. E depois lê a sutra sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. E de vez em quando é bom visitar o túmulo deles, se é que você não está fazendo isso, é bom visitar, leve flores, ok? Então leia a sutra sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Pergunta número 7. Feminino, casada, 44 anos, sem filhos. Estou com depressão e sem vontade de fazer nada. Me esforço muito para trabalhar e fazer as coisas do dia a dia para que ninguém perceba. Começo a fazer a leitura da sutra e meditação, mas faço 2 ou 3 dias e depois não consigo mais. Me determino que vou acordar no determinado horário e vou fazer à noite, mas sempre acontece alguma coisa. Durmo mal, muitas vezes acordo de madrugada e fico muito cansada. O que posso fazer para sair da situação e ter ânimo? Bom, antes de você dormir, leia. Veja bem, eu vou falar sobre Emile Cohen. Emile Cohen assistiu a uma apresentação do Dr. Libon. E o Dr. Libon hipnotizava as pessoas. E quando a pessoa estava em estado de hipnose, ele falava fortemente para a pessoa ouvir. E aquilo ajudava quando a pessoa despertava. Então, não precisa se hipnotizar. Faça igual o Emile Cohen. É importante você repetir para gravar no subconsciente. Então você vai repetir a seguinte frase. Sou filha de Deus. Sou vida perfeita de Deus. Sou forte, sou saudável. Minha vida é vida perfeita de Deus. Repete isso. Sou filho de Deus, sou vida perfeita de Deus. Sou forte, sou saudável. Minha vida é vida perfeita de Deus. Sou vida perfeita de Deus. Repete isso 15 minutos, 20 minutos. E ainda fala o seguinte. Amanhã de manhã, vou acordar bem cedo e vou fazer a leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade para os meus antepassados. Amanhã de manhã, assim que acordar, eu vou fazer a Sutra Sagrada para os meus antepassados de manhã. Repete várias vezes. Então repete que você é filha de Deus, você é forte, você é vida perfeita de Deus, e depois repete. De manhã, ao acordar, eu vou fazer a leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Você repetindo 20, 30, 40 vezes, você vai gravar no subconsciente e automaticamente você vai conduzida para esse lado. Tá bom? Leia o livro dos jovens. Ali tem uma parte que diz, queime a ponte que acabou de atravessar. Leia essa parte várias vezes. E tenha em mente a seguinte frase do imperador romano Marco Aurélio. A frase dele é, domina-te a ti mesmo. Domina-te a ti mesmo. Ah, não sei o que. Domina-te a ti mesmo e vai em frente. Domina-te a ti mesmo. Tá? Igual o motoqueiro dia de chuva. O motoqueiro dia de chuva, você fica, tá chovendo. Não, tem que ficar firme, olhar para frente e ir andando. Tá? E sempre que vier desânimo, faça a mesma recitação durante o dia. Ao acordar, já faça a recitação. Antes de dormir, faça essa mesma recitação. Pergunta número 8. Feminino, viúva, 60 anos. Há 5 meses conheci um viúvo. Ele tem 73 anos. A gente conversa bastante por mensagem. Ele reclama muito de solidão. Sinto que a gente se gosta bastante. Devo ir morar com ele? Bom, primeiramente, leia o livro Namoro, Casamento e Maternidade. Namoro, Casamento e Maternidade. Mas leia mesmo. Vá na página 138, 138 até a página 142. Ali tem um capítulo que fala sobre os casos de viúvos que vão casar outra vez. E ali também tem uma recomendação que o médico dá de como fazer essa oração para o ex-cônjuge. Que o marido que faleceu ou a esposa que faleceu, se forem ciumentas, vai atrapalhar o casamento atual. Vai incomodar, vai começar a sair briga, vai ficar doente, vai surgir doença no casal. Isso é influência do terceiro, da dona Flor e dos maridos, lembra? A dona Flor e do marido. Então, quando começa a interferência do terceira pessoa que não está visível, mas que o espírito pode estar presente porque está com ciúmes,
pode interferir no casamento, sim. Isso já ajudei muitos casais que estão com esse problema. Eu falei, até uma vez um senhor me falou o seguinte: quando eu estava em Biona, assim, lá no pátio, na hora do intervalo, aí chegou um homem e falou assim: pessoa, por que quando eu estou dormindo eu sinto assim um grandão, gigantão, uma mão que vem me agarrar? Eu falei, olha, muitas vezes quem é viúvo tem esse tipo de sonho. Ele falou, mas é o caso da minha mulher, é o caso da minha mulher. Aí ele saiu correndo, emocionado, foi falar com a esposa, correndo, nem terminou de ouvir tudo que eu estava falando. Falou, já descobrimos por que acontece. É que você precisa fazer oração especial para o seu marido, para o primeiro marido, pedir autorização. Pedir autorização, dizendo que a missão dele aqui na Terra já terminou. Em seguida, ler a Sutra Sagrada. Fazer isso todos os dias, durante um mês. Todos os dias. Tá bom? E aí ele vai consentir e explique para ele, sua missão na Terra você já terminou, agora tem que continuar sua evolução no mundo espiritual. Em seguida, ler a Sutra Sagrada. Aí não vai ter problema. Só depois de praticar isso, você faz com o seu marido e ele faz para a esposa dele. Só depois de vocês praticar isso, tome a decisão se deve ou não casar, ok? Muito obrigado. Sobre as perguntas que querem formular, estudo a verdade da vida tudo junto, @sni.org.br. Estudo a verdade da vida tudo junto, @sni.org.br. Estou dando orientação a partir da terceira semana de janeiro. Volto, porque estamos em férias coletivas. Na verdade, estou de férias coletivas, mas estou respondendo essas perguntas em casa. Então, para agendar pessoalmente, cada um tem direito a 30 minutos. Telefone, precisa marcar por telefone, não é chegar lá que já tem, que são várias pessoas por dia, está tudo determinado, já agendado quem vai lá receber a orientação. Telefone, operadora 11, prefixo 11, número 5014-2258. 5014-2258. Ok? Muito obrigado. Inicie 2025 com um despertar de novas possibilidades. Adquira as Palavras de Luz 2025, preceitos diários, e presenteie aqueles que você ama com a energia transformadora que este ano reserva. A cada manhã, ao virar a página, você abre portas para uma nova jornada de inspiração e crescimento. Deixe que as palavras preencham seu lar e seu local de trabalho, criando um ambiente de paz e otimismo, onde a alegria flui naturalmente. Logo ao amanhecer, as mensagens de luz e positividade tocam profundamente o seu coração, irradiando as bênçãos de Deus em todos os aspectos do seu dia. Disponíveis nos formatos de parede e de mesa, as Palavras de Luz 2025, preceitos diários, oferecem mais do que palavras, elas trazem uma conexão diária com a essência divina. Por décadas, essas palavras têm sido uma força poderosa, ampliando a presença da Seichonoye e impactando vidas em todo o Brasil. Vários relatos confirmam que ao expor as palavras de luz, o equilíbrio e a harmonia se tornam companheiros constantes na jornada diária. Adquira as suas Palavras de Luz 2025, preceitos diários em nossa livraria virtual, livraria.sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 5074 4180. Você também pode encontrá-las em uma de nossas sedes espalhadas por todo o Brasil. Consulte o endereço mais próximo em sni.org.br/onde encontrar. Palavras de Luz 2025, preceitos diários. Um presente para transformar o seu ano e o daqueles que você mais estima. Muito obrigado! Olá, queridos amigos, aqui é a preletora Marisa Batista da Silva Negrão.
e hoje o episódio do podcast é Saúde Mental. Para tanto, vamos falar de alguns livros. Você é dono de Potencialidade Infinita, capítulo 4, Sabedoria da Vida Cotidiana, volume 2, capítulo 7. E para obter maiores informações sobre a estrutura da mente, recomendo o livro Assim se Concretiza o Bem. Todos esses livros poderão ser adquiridos na livraria virtual da Seicho no Ie, livraria.sni.org.br. Então, vamos ao tema? Vamos falar sobre saúde mental. Afinal, o que é saúde mental? Como saber se a minha saúde mental está em boas condições? E como as práticas da Seicho no Ie podem me auxiliar na manutenção de uma boa saúde mental? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, saúde mental é um estado de bem-estar na qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. A saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Acredito que seja importante também salientar que as informações oferecidas nesse episódio são orientações religiosas e que, caso necessário, o ouvinte deve procurar um médico, psicólogo ou psicanalista para explicações mais técnicas e específicas para manter a sua saúde mental em equilíbrio, ok? Nós temos o hábito de julgar as coisas conforme se manifestam fenomenicamente. Mas todas as coisas são formadas antes no mundo mental. O nosso modo de pensar sobre os diversos problemas da vida mudará quando compreendermos que as coisas não aparecem por acaso. A cada experiência vivida ocorre um aprendizado. Primeiro, para a expansão da consciência. Segundo, para aprimoramento do caráter. E terceiro, para a evolução espiritual. É nesse sentido que na Seicho no Ie não fugimos das dificuldades. Alguns pensam que esta vida seja uma sucessão de infelicidades e sofrimentos, mas isso não é verdade. Quando a pessoa procura evitar as experiências que lhe foram destinadas para aprimorar a alma, essas experiências passam a parecer sofrimentos ou infelicidades. O trem, quando corre, encontra resistências nos trilhos. É um erro considerar como dificuldade ou sofrimentos os atritos que ocorrem na vida. Eles são fatores que estimulam o nosso desenvolvimento. Por haver conflitos nas relações humanas, a alma é purificada e se aperfeiçoa. O ser humano evolui porque enfrenta obstáculos e os supera. Nossa vida também evolui enfrentando resistência, tornando-nos pessoas mais interessantes. Para manter a minha saúde mental, vou fugir de todos os problemas. Não faça isso. Quando a pessoa toma a postura de enfrentar as dificuldades, estas se transformam em matérias agradáveis de estudar e lhe permitem passar para outro curso de nível mais elevado. Se o ambiente lhe é hostil, reconheça que você tem um caráter agressivo, irritadiço, intolerante. Procure ser mais generoso, compreensível e flexível com as pessoas.
Precisamos corrigir a nós próprios. Afinal, tanto o ambiente como as circunstâncias são disciplinas para mostrar as nossas falhas. Por isso, não devemos fugir delas. Melhorando nosso caráter, conseguiremos ter uma saúde mental e emocional que nos levará à prosperidade, ao êxito em nossos empreendimentos, à harmonia no lar e seremos benquistos e respeitados em qualquer lugar. Mesmo que algum problema surja em sua vida, não encare como um sofrimento ou uma infelicidade, pois enquanto você pensar dessa maneira, só vai sofrer e não irá encontrar solução alguma. Você deve encará-lo como uma nova lição para o seu aprimoramento espiritual. Para tanto, é necessário serenar a mente. Mesmo que seja uma situação nunca enfrentada antes, não há motivo para se assustar. Pense com serenidade. Deus, como resolverei este problema? Todo problema tem solução. Certamente, com essa oração, uma boa solução surgirá em sua mente. Não existe problema insolúvel. Pensar com serenidade significa elevar-se a um nível superior e analisar a situação do ponto de vista de Deus. Analisando um problema do ponto de vista individualista do homem, será impossível um discernimento verdadeiramente imparcial, pois sempre haverá inclinação para algum lado. A sabedoria imparcial de Deus não favorece ninguém em especial, mas sim todas as pessoas indistintamente. Se você não consegue melhorar a situação, apesar de orar bastante, é porque está segurando o problema na sua mente. Sua oração já foi ouvida e está em via de ser concretizada, mas você está bloqueando o caminho por estar com a mente tolhida pelo problema. Você precisa desobstruir a sua mente. Ó Deus, passo este problema às vossas mãos. Seja feita não a minha vontade, mas a vossa vontade. Orando assim, desobstrua sua mente e liberte-se. A oração não deve ser feita com a mente apegada ao ego. Se você orar com a intenção de conseguir algo a todo custo, com o poder mental do seu eu fenomênico, estará impedindo a concretização dessa oração. Teremos agora um breve intervalo e voltaremos logo em seguida. A Seichonoye possui academias de treinamento espiritual em todas as regiões do Brasil, onde ocorrem os queridos seminários. Através dos seminários, vivemos experiências mais do que especiais, descobrimos nosso potencial e encontramos respostas para as nossas questões. Convidamos você a vir conhecer também. A cada mês acontecem diferentes seminários, para público geral ou específico, e com temas variados. Acompanhe pelo site sni.org.br ou entre em contato pelo e-mail seminarios@sni.org.br. Muito obrigado! Trabalhar a sua postura mental diante da vida. Para trabalhar a postura mental diante da vida, devemos eliminar os julgamentos, a culpa, as mágoas,
as intolerâncias, a raiva, o ódio, os preconceitos e os desejos de vingança. Aquele grupo de rede social que você participa e que só traz notícias negativas, pesadas, de ódio, repúdio, violência, procure evitar. Não faça isso com a sua mente. Não fique recebendo informações extremamente pesadas e negativas. Isso não contribui em nada para a sua evolução espiritual. Priorize a sua saúde mental, vivificando sua vida com a conexão total com Deus. Contribua todos os dias, de algum modo, para o bem-estar dos seus semelhantes. O fato de você estar vivo é a evidência de que Deus, o mundo e a humanidade esperam alguma contribuição da sua parte. Portanto, é seu dever contribuir de alguma forma em prol de Deus, do mundo e da humanidade. Seja qual for o seu trabalho, faça-o com o propósito de dedicá-lo a Deus, ao mundo e à humanidade, e agradeça. Obrigado pela graça de poder realizar este trabalho. A saúde mental também está ligada à alegria de viver. Fazer um trabalho de amor e alegria não cansa, muito pelo contrário, sua mente e seu corpo se tornam cada vez mais saudáveis. Na verdade, no que concerne à imagem verdadeira, o homem é um com Deus e com toda a humanidade, e nele flui a força infinita da vida. Se alguma vez lhe falta força, é porque você não tomou consciência disso e quer realizar as tarefas sozinho. Você possui um privilégio especial. A força que existe em seu interior é que elabora o pensamento eu sou. Por isso, você pode se tornar exatamente aquilo que pensa ser. Por exemplo, se pensar eu sou doentio, você ficará doente. Se pensar eu sou filho de Deus e saudável, tornar-se-á saudável. Então, use a energia do pensamento eu sou. Eu sou filho de Deus, eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou dinâmico. Essa energia eu sou nos conecta com a força espiritual do amor de Deus. Se você se conformar com as dificuldades, tomando-as como sofrimentos impostos pelos destinos, estará fixando a angústia na sua mente. E com a mente tolhida, não conseguirá achar um meio de solucioná-la. Corrija a sua atitude mental e descobrirá a chave para a solução de todos os problemas. Estamos em contato com as mais diversas pessoas no decorrer da nossa vida e às vezes é difícil lidar com algumas delas. Queremos que fulano ou cicrano seja diferente do que ele é, porém, pelo fato de haver diferenças de opiniões, é que a vida é interessante e as pessoas manifestam suas peculiaridades. A vida é interessante porque os outros não agem conforme a nossa vontade. Ao aprendermos a lidar com eles, nossa alma amadurece e nossa personalidade se aprimora. Tenhamos essa consciência e procuremos viver sempre com espírito de gratidão e a fisionomia sorridente. Tudo na vida é lição. Todas as experiências pelas quais passamos nesta vida são concretizações da nossa mente.
São espelhos a nós concedidos para que possamos examinar a nossa atitude mental. Cabe a nós observar a imagem refletida e procurar melhorar a nossa mente que está projetando essa imagem. Que lições eu preciso tirar dessa situação que está manifestando em minha vida? Procure assim perceber as lições. Exemplos: dificuldades e obstáculos, sofrimentos por amor, humilhações e desgostos, perda dos bens materiais, injustiças, ferir os outros, se aproveitar da dor alheia. Nada disso é bom. Mas vamos ver as lições que estão por trás de tudo isso? Exteriorizar a força latente interior, adquirir mais sabedoria e sensibilidade, compreender a dor de outras pessoas, aprender a humildade e a tolerância, realizar a verdadeira reconciliação, aprender a perdoar, ter a oportunidade de abrir mão de certas coisas para seguir em frente sem reclamar. Aprenda a agradecer. Sabemos que acontecem muitas coisas em nossas vidas, mas aprender a agradecer é muito importante. Quando começamos a agradecer, percebemos que temos muito mais coisas para ser felizes do que para reclamar. Então, agradeça. Deus é amor e gratidão. Para aqueles que estão dispostos a aprender algo em qualquer circunstância, tal experiência é uma lição valiosa que mostrará a transitoriedade das coisas materiais, fazendo-os compreender que a matéria é projeção da mente e que a verdadeira provisão se origina da infinita fonte de riqueza que é Deus. Então vamos agradecer, ter a mente bem harmonizada, feliz, praticando os ensinamentos da Seicho no Ie. Aprenda a praticar a meditação Shinsokan para serenar a sua mente. No canal do YouTube, nós encontramos várias meditações Shinsokan. Meditação Shinsokan de 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Pratique a meditação Shinsokan todos os dias sem falta, para que a sua saúde mental seja grandiosa e que seu dia a dia esteja refletindo exatamente a perfeição da sua imagem verdadeira. Vou pedir para vocês avaliem o podcast com 5 estrelas para que o programa apareça mais nas buscas. Vamos compartilhar com os nossos amigos e pessoas que podem ter interesse com esse conteúdo. Convide os seus amigos a participar da Seicho no Ie. Vamos acompanhar os próximos lançamentos e acessar o portal para encontrar a regional mais próxima para que você possa participar das atividades da Seicho no Ie. Para encontrar uma regional, acessar o site sni.org.br/onde encontrar. E assim finalizamos nosso podcast de hoje. Muito obrigado, tudo de bom! Você já imaginou a transformação que a alegria de servir pode trazer para a sua vida e para o mundo? No curso Mulheres de Deus, as líderes da Associação Pomba Branca da Seicho no Ie do Brasil se unem para uma jornada de transformação e propósito, onde cada mulher é capacitada a manifestar sua essência divina de filha de Deus. Neste curso,
mergulharemos na essência da dedicação ao próximo e na força de liderar com propósito. A cada gesto, experimente como o ato de servir realizado com alegria ilumina caminhos, inspira gratidão e gera transformações profundas, tanto em você quanto na comunidade ao seu redor. Experiências imersivas aguardam você. Reconecte-se com sua verdadeira essência e participe de estudos profundos, práticas e cerimônias do ensinamento, vivências nos departamentos da organização, rodas de conversa, além de atividades reflexivas e interativas sobre sua trajetória como dirigente do Sagrado Movimento. Venha vivenciar a sublimidade de ser líder da Associação Pomba Branca da Seicha Noye do Brasil. Participar do curso Mulheres de Deus é um divisor de águas em nossas vidas. Em 2 ou 3 dias, temos a oportunidade de fortalecer nossa fé. Emoções afloram, autorreflexões, autoconhecimento, grandes aprendizados. Cada curso é único e determinante para nos sentirmos mais capacitadas, mais convictas, mais determinadas a nos tornarmos líderes melhores e a certeza de sermos filhas de Deus, capazes de ajudar a muitas mulheres a manifestar sua luz e a alegria de Deus em sua vida. É extremamente prazeroso vermos líderes saindo do curso entusiasmadas, felizes e com um brilho no olhar. Muito obrigada! Liderar é mais que um papel, é uma missão divina. Deixe a sua luz brilhar. Inspire-se e inspire outras mulheres a descobrir a alegria de servir e viver a verdade no cotidiano. Em 2025, as academias de treinamento espiritual da Seicha Noye do Brasil estarão de portas abertas. Venha viver essa experiência única. Inscreva-se agora no curso Mulheres de Deus e redescubra a alegria de servir. Nos dias 1 e 2 de fevereiro, Academia de Minas Gerais e Academia da Amazônia. De 7 a 9 de fevereiro, Academia de Biúna. Nos dias 15 e 16 de fevereiro, Academia de Curitiba e Academia de Goiás. 15 e 16 de março, Recife. 22 e 23 de março, Academia de Santa Tecla. 29 e 30 de março, Academia de Santa Fé. Garanta sua participação e transforme sua vida. Inscreva-se agora. Acesse www.sni.org.br/mulheres ou entre em contato pelo WhatsApp 11 50 14 2234 ou por e-mail pombabranca@sni.org.br. Mulheres de Deus, vivendo a alegria de servir, liderando com fé e inspirando gerações para um futuro de luz e transformação.